Todos aqui têm uma veste de pele de cordeiro. Só que há uma outra veste que nos é exigida. Em Mateus capítulo 22, nos relata a parábola das bodas. Eu não posso discorrer toda a parábola. Vou apenas fazer uma menção rápida. E o que são as bodas? Aqui é uma parábola. Eu preciso entender o que são essas bodas. As bodas do cordeiro. Aqui diz a respeito de um rei que celebrou as bodas do seu filho. É um casamento. Haverá uma festa de casamento. O rei que vai casar o seu filho. É a parábola. Mas qual é o referente em realidade dessas bodas a que Jesus faz referência? Marquem aí com o dedo ou com uma folhinha e leia comigo Apocalipse capítulo 19, versículos 1 em diante. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Irmãos, há alguma necessidade de declarar isso? Não há? Há ou não há? Depende. Só há necessidade se a salvação, a glória e o poder for colocada em xeque. Quando alguém coloca em dúvida a glória e o poder de Deus, por desafio, por rebelião, como fez Lúcifer, é preciso declarar de quem de fato pertence a essas coisas. O capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, que precedem o capítulo 19, fala da vitória de Deus contra a Babilônia. Babilônia é o sistema maligno de Satanás. Uma vez que é dito que a grande Babilônia foi destruída, porque os juízos de Deus sobre este mundo na grande tribulação vai destruir o sistema econômico, vai destruir o sistema religioso, vai destruir o sistema de prazeres pecaminosos. E uma vez que todo esse cosmo tiver sido vencido, aí os céus declaram: aleluia! Por que aleluia? Babilônia está destruída, então aleluia! Por isso, está vendo aí? Deus venceu o cosmo, Deus venceu o mundo, Jesus venceu Babilônia. Por isso, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É um brado de adoração. Versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esta é a razão da declaração do aleluia. Segunda vez disseram aleluia. Por que aleluia de novo? Porque esse sistema nunca mais se erguerá. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ele destruirá o sistema babilônico e ele nunca mais se erguerá. Aleluia. Dizer aleluia não deve ser um hábito automatizado, insensível, sem consciência do que fala. Aleluia é quando você declara os feitos de Deus. Aleluia. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém. O que quer dizer amém?
nós concordamos com o brado dos anjos. Os anjos disseram aleluia, e nós respondemos amém. Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia. E por que aleluia? Porque reina. E por que reina? Porque o grande sistema no qual reinava Satanás foi destruído. Então agora ele reina. Para ele reinar, o sistema tem que ser destruído. No original, no literal, pois passou a reinar. Versículo 6. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do... Chegou o reino, chegou as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o reino milenar. É o desfrute de Cristo no seu reino com os seus vencedores. Esta é as bodas do Cordeiro, é o reino. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Chegou a hora do reino, chegou a hora das bodas, e a esposa precisa de uma veste que não é a veste de cordeiro, é uma veste de linho finíssimo, branco e puro. Aqueles que estarão nas bodas, no reino com Cristo, precisam de estar vestido com uma veste de linho finíssimo. A veste do Cordeiro, que dá a salvação, é fabricada pelo derramamento de sangue. Tem que imolar o Cordeiro e arrancar-lhe a pele. Mas essas vestes de linho vegetal, não animal, não precisa de derramamento de sangue para tecer as vestes de linho. Mas como o linho é um tecido cujas tramas são visíveis e claramente patentes aos olhos de quem quiser ver, o linho representa o trabalhar, o tramar, o entrelaçar as linhas e constituir um tecido puro. O linho é símbolo de um trabalhar, de uma fabricação intensa. Por isso que diz assim, no versículo 8, no finalzinho: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça que você e eu praticamos. A veste de pele de cordeiro são atos de justiça de Cristo. A veste de linho são atos de justiça dos santos. A pele do cordeiro nos dá uma veste para termos direito e acesso à salvação. A veste de linho, que são atos praticados por nós, nos dá o direito de reinar com Cristo por 1000 anos e estar no desfrute das bodas do Cordeiro. Aqueles que se unem a Cristo, na sua palavra, no seu ministério, no seu mover, uma vida de estar vivendo para Ele, adorando-o e sofrendo com Ele, porque todos aqueles que querem viver vida piedosa padecerão perseguições. Estão tecendo essa veste. Por isso que diz em Mateus 22, das bodas do filho do rei. É uma referência a Apocalipse 19.
E diz que depois que entraram na sala, havia um homem misturado. Quando o rei entrou, olhou, chamou o homem e disse: como entrastes aqui sem as vestes nupciais? A Bíblia diz que o homem emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele não argumentou. Ele não poderia falar: não, mas não estava nem sabendo de nada. Quando diz emudeceu, quer dizer, ele sabia que precisava de uma veste, mas ele não providenciou a veste. Ele preferiu levar a vida de modo qualquer. Mateus 22 não trata de salvação. A prova é que um rei estava realizando as bodas do seu filho. O tema de Mateus 22 são as bodas do filho do rei. E portanto as bodas do filho do rei, conforme Apocalipse 19, é o reinar com Cristo 1000 anos. Então cuidado para, ao ler Mateus 22, ficar encucado como se ali estivesse falando de salvação. Não, bodas, a Bíblia diz que é reino, e portanto é por esforço e não por graça e fé. Embora esses esforços sejam o exercício da graça de Deus, porque pelo homem sozinho ele não consegue fazer nenhum ato de justiça. São obras praticadas pelo Espírito de Deus. Agora é lógico que, tendo nós o Espírito de Deus, podemos negligenciá-lo ou não, viver para ele ou não. Então aqueles que têm veste estarão nas bodas, e aquele homem que não tinha veste, o que diz lá no Mateus 22? O que aconteceu com ele? Versículo 11: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, não trazia a veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Se o que é a veste nupcial? O que são as vestes nupcial? Apocalipse 19. O linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça. Não precisamos inventar nada, é só ler os atos de justiça dos santos. Então esse homem aqui, ele não tinha os atos próprios de um servo de Deus. Ele foi salvo pelo sangue de Cristo, pela graça, só que ele conduziu a sua vida relaxadamente. Ele era um servo negligente, que acreditava que não era necessário uma entrega, perdas, crente carnal. Esses que ao ouvirem a palavra falam: é verdade, palavra muito boa, é palavra de Deus, mas eu prefiro a minha igreja, na minha igreja tem campanha. E a campanha, né? Prefiro a minha igreja lá tem festas juninas, tem pagode, a noite do cafona. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo, porque o tempo se aproxima. Esse homem não tinha. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que quer dizer muitos são os chamados? Vamos pegar essa palavra chamado